Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, me again. Oi! Ela chegou! Cheguei! Eu nunca sei posicionar esse telefone, eu sempre fico com a cabeça cortada. Oh, Deus! E eu sempre deixo um espação aqui em Nossa! cima. Mas tem que pensar assim, ó. Quando é live dupla, que vai dividir a tela, deixa um espação. Porque daí você vê o que acontece. Eu tenho que pegar o meu, sabe, meu suporte de colocar o celular, né? Eu não trouxe ele pra cá, e aí eu fico colocando umas coisas atrás do telefone. E aí eu vou arredando pra mesa. Aí a mesa acaba. Meninas, por isso que ela fala arredando. Eu vou afastando. Aí eu vou afastando tanto que, tipo assim, pra eu ler as perguntas, eu tenho que enfiar a cara no celular. E aí, gente, boa noite, né, pra todo mundo que tá aí. Que cenário bonito aí atrás, hein? Bonito, né? Tá aqui no Canadá, como estamos no verão ainda, então são 4 horas da tarde. E aí o sol fica até 8 da noite. Ai, que delícia. Aqui estamos entrando na primavera, mas tá um frio que você não tem noção. Gente, o frio tá durando um pouco, assim. Eu sei que teve, né? Teve frio, depois ficou calor pra caramba e agora voltou. Mas tá mais intenso, não tá ou não? Você vai ver na rua, tá todo mundo aí chupando o nariz, tá todo mundo ficando gripado. Pois é, gente. Nossa, sistema imune, hein? Fortalecer. Mas Fê, é o seguinte. As meninas, as minhas alunas, elas sempre falam, né? Poxa, eu sinto muita dificuldade em ganhar massa magra e tal. E a gente sabe que não é só treino, né? Não adianta você simplesmente fazer o melhor treino da vida, a melhor estratégia aí de planilha de treino, se você não tem a alimentação adequada. Então, o que nós podemos falar para essa galera aí que se tem de tanta dificuldade? Como que podemos falar sobre estratégias para ganho de massa magra? Tá. Então, assim, ó, para ganhar massa muscular, tem alguns pilares que a gente fala, né? Muitas pessoas acham que ganho de massa muscular é só a gente ter um bom pré-treino, um bom pós-treino, ou só contabilizar ali carboidrato, proteína do dia, treinar e pronto, né? Só que assim, nós somos muito diferentes, gente. Então, às vezes, uma pessoa com um treino super parecido, com um pré-treino e um pós-treino também bem parecido, podem ter resultados totalmente diferentes. Por vários motivos, tanto fora a questão treino e a comida, que eu vou falar, mas por questões genéticas, né? Então, a Moniquita falou, eu fiz meu teste genético com a Mafê, é porque eu trabalho muito com essa parte da genética. E aí a gente começa a entender, quando a gente avalia genes e características das pessoas que têm tendência a ter herdado aquilo ali alterado, ou que realmente tem um teste genético que mostra que herdou aquilo ali alterado, a gente começa a entender por que aquela pessoa tem dificuldade ou em emagrecer, ou ganhar massa muscular, ou outras coisas também de saúde que a gente consegue ver tudo pela genética, né? Então, assim, a gente tem genes que dificultam muito o ganho de massa muscular. Então, algumas pessoas vão ter uma característica ali de hipertrofia bem dificultada mesmo. São pessoas, principalmente aquelas que treinam muito, ganham massa muscular assim com dificuldade, mas até ganham, porque são muito comprometidas. Mas qualquer coisa que faz, perde, sabe? Assim, tipo, viaja, ou tem pega Covid, tem uma virose, e aí some a massa magra toda que a pessoa ganhou em 5 meses de treino. Uma semana, tchau. Uma semana vai embora. Ou saiu de férias, comeu pior. É um biotipo que a gente tem de pessoas que tem uma característica mais inflamada, tá? São pessoas que são mais inflamadas e que normalmente têm uma tendência à resistência à insulina. Só que muitas vezes a gente não consegue ver muito isso naqueles exames básicos de sangue, não. Depois eu vou falar de exames que a gente pode investigar. Então, assim, a gente tem pilares, tá? A gente tem que analisar. Não precisa ter um teste genético para saber tudo, gente, mas é observar. Eu ganho fácil? Eu não ganho? Eu deposito muita gordura? Eu sou o magrinho que custa ganhar massa magra? Porque são perfis diferentes, então são estratégias diferentes. Outra coisa que a gente tem que preocupar muito, além de pré-treino, pós-treino, base do ganho de massa muscular. Sono, ciclo circadiano, que a gente chama, que é o nosso ciclo, nosso reloginho interno, né? Nosso ciclo ali das 24 horas.
às vezes, gente, um treinão pesado, um pré-treino e um pós-treino incríveis não vão trazer resultado para uma pessoa que dorme muito tarde, não dorme nem 7 horas por noite, ou, por exemplo, tem ali no ciclo, né, no sono, que não é um sono reparador, já acorda mais cansado, e aí aquela pessoa fica meio que à base de café ao longo do dia. Isso gera uma resposta muito inflamatória e oscila muito nossos níveis de cortisol, que é uma das coisas que mais faz a gente perder massa muscular. Níveis altos de cortisol, por isso que pessoas em fase de estresse, normalmente elas perdem massa magra. Não sei se vocês já repararam, fase de muito estresse, a pessoa fica com gordura e sem massa muscular. Então, assim, começar a tratar o sono. Porque muitas pessoas vão falar, meu sono é incrível, você já tem esse problema aí resolvido. Mas muitas pessoas não. Muitas pessoas dormem mal, muitas pessoas usam remédio para dormir, muitas pessoas dormem, mas o sono não é reparador. Outras pessoas só priorizam o pré-treino, pós-treino e o treino, porque o resto do dia é uma zona. Almoça cada hora cada dia num horário, janta cada dia também num horário, enfim. Tem algumas questões ali de exageros final de semana que também podem atrasar isso. Então, assim, o seu reloginho interno, se o seu objetivo, gente, for ganhar massa muscular, tem que ser uma pessoa bonitinha, organizada, porque senão o seu corpo não sabe as funções que ele tem que fazer. Ele fica muito perdido. E aí, se você tem dificuldade para ganhar massa muscular, aí é que ele já não quer muito ir para aquela via, aí é que ele não vai mesmo. Por isso que quando a galera faz assim, ai, mas não sai da dieta nem final de semana. Ô, gente, o corpo não sabe que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não sabe. Não tem essa de, ai, final de semana tem que... Fica uma raiva quando a galera quer tirar meu foco no final de semana. E assim, muitas pessoas não... Assim, gente, é porque eu acho que a gente não pode viver nos extremos, né? Então, por exemplo, você treina bem, você tem sua rotina saudável. Se no final de semana você quiser comer uma refeição ali que é um pouco mais inflamatória, que tá meio fora do seu horário de jantar, por exemplo, aquela uma refeição ali não vai ser tanto o seu problema. Porque no outro dia você volta ao normal, você faz estratégias para ajudar na digestão, tá tudo certo. O problema é quando o final de semana ele é muito discrepante da sua semana. Então, assim, tudo que você tá ensinando pro seu corpo... Gente, o nosso corpo, eu não sei se eu falei isso já, que a gente já fez várias lives, eu sempre falo isso. Ó, pensa assim, gente, tudo que a gente vai fazer no corpo, a gente tem mensageiros que vão passar ali mensagens de uma célula para outra, tá? E aí vai lá no nosso DNA, manda uma mensagem e ele começa a produzir o que tem que ser produzido. Tipo o quê, Mafê? Tipo um hormônio, tipo um neurotransmissor, estimula ali as respostas das células envolvidas no ganho de massa muscular. Então, o que acontece? A gente tem um monte de funcionário no corpo. Se a gente passa uma mensagem a semana toda certinha, você tá lá, ó, nós vamos fazer isso, isso e isso. Como? Com estilo de vida saudável. E aí, final de semana, você avacalha o negócio inteiro. Toda aquela programação genética que a gente chama, ela fica totalmente desprogramada. Só que para voltar a essa programação certinha, não é um dia na segunda ficar bonitinha. 2 dias. Ficar desprogramando as coisas e dependendo da sua genética, você vai demorar 10, 15 dias para voltar ao normal. Então a pessoa nunca consegue o resultado porque nunca vai chegar num equilíbrio, porque ela nunca consegue esperar mais tempo sem beber pra caramba, sem comer um monte de coisa que tá inflamando aquela pessoa, ou às vezes num trabalho estresse, num trabalho sono, e aí nunca dá certo, entendeu? Exato. Porque assim, gente, a coisa que vocês têm que pensar aqui, que é a mais simples e besta no ganho de massa magra, é o pré-treino e pós-treino. Isso é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Difícil é fazer isso que eu vou falar. Controlar ciclo circadiano, não ficar inflamado, avaliar seu exame de sangue, dar suporte para algumas partes das células que são fundamentais para ganho de massa muscular e não tem nada a ver com carboidrato e proteína. Então, assim, pré-treino e pós-treino é o que todo mundo mais pergunta, mais preocupa e é o mais besta do ganho de massa muscular. E eles acham que, tipo assim, é isso que vai fazer, que vai ganhar massa muscular. E se preocupam tanto com isso e acho que isso é o pilar menorzinho, né, Mafê? Sim, gente, isso é muito simples de resolver. É muito simples. A gente vai avaliar algumas coisas para cada pessoa, tá? Eu não vou ficar falando muito, senão eu não falo nada para ajudar. Mas assim, vocês têm que entender. Ciclo circadiano, principalmente sono,
Se vocês estão muito inflamados, gente, quando eu falo isso aqui, parece assim, uma coisa muito distante, ninguém tá inflamado. Quase todo mundo tá com alguma coisa de resposta inflamatória. E aí eu vou dar sinais, tá? Pra vocês, nossa, será que eu tô? Porque vocês não vão saber se vocês estão. Então eu vou falar algumas características de pessoas que podem estar mais tendenciosas a estarem inflamadas. E a gente pode também... Anote aí já, meu povo. Anota que é muito bom. Isso é pra vida também, tá, gente? Porque ficar inflamado não é só ganho de massa magra, não. É ruim pra um monte de outras coisas. Então, olha só. Se a gente tá com uma tendência a ser mais inflamado, ou a gente tá numa fase de vida que a gente tá indo pra um caminho mais inflamatório, e quando eu falo isso, gente, não é inflamação de machucado, não é isso não. É células produzirem substâncias mais inflamatórias. E isso é uma das coisas que mais destrói a via de ganho de massa muscular. Desvia essa via totalmente para a via de quebra de músculo. Então você vai fazer o contrário. Você vai perder massa magra e ainda vai guardar gordura. Porque é isso que a inflamação sem controle faz. Ela pouquinho, beleza, mas ela descontrolada é um caos. Então olha só. Pessoas que estão com qualquer queixa digestiva, gases, distensão, digestão ruim, intestino que cada hora funciona de um jeito, pessoas que têm problemas no estômago, não só intestino, azia, arrotano, tem gastrite, esofagite, síndrome do intestino irritável, SIBO, o tanto de gente, eu tô fazendo vídeo sobre SIBO, que é o supercrescimento de bactéria no intestino delgado, que é quando a gente tem um monte de bactéria aqui em cima no intestino, no início do intestino e tá no lugar errado. Elas tinham que estar lá embaixo. Eu tô fazendo vídeo disso no meu canal e tal, vocês não têm noção tanto de gente que tá com SIBO. Isso era uma coisa que nem se falava antigamente. Hoje... Tem algum exame que mostra isso? Tem, mas aí assim, você tem que ter pelo menos as características de ter muitos gases, ficar rotando, distensão logo após comer, distensão com carboidrato, com açúcar, que é o que essas bactérias mais gostam. Eu tô com SIBO. É muito comum, gente, muito. Ter o intestino constipado é um risco para desenvolver isso. Fazer o uso de omeprazol, ter tomado muito antibiótico. Então, são coisas que a gente vai ticando ali para entender se aquela pessoa se encaixa. O nutricionista não faz diagnóstico disso. Aí tem que ir no gastro e existe um exame que chama teste de hidrogênio expirado. Você vai tomar uma solução de carboidrato, vai esperar um tempo e aí você vai soprar num tubo. Como essas bactérias produzem um gás, e aí um gás, por exemplo, que chama metano, se você soprar nesse tubo e esse gás metano aumentar muito, significa que você está com SIBO. Então, assim, SIBO é muito comum, então cuidado para não estar com alguma desbiose ali, alteração da microbiota. Problemas digestivos levam a gente para inflamação. Então, já anotem aí, se vocês estão com muita queixa digestiva, já é alguma coisa para vocês começarem a cuidar para ganhar massa muscular. Não deixa o digestivo e esquece ele, não. Outro dia eu recebi na caixinha, assim, tô com muitos gases, estou fazendo uma dieta com mais proteína e estou com muitos gases e distensão. Aí eu coloquei, olha, excesso de proteína pode levar à distensão abdominal porque muda a nossa microbiota. Existem bactérias mais inflamatórias que gostam de proteína, principalmente proteína animal. E aí a pessoa respondeu, mas eu estou fazendo um protocolo para ganho de massa muscular com a nutricionista. Se aumentou proteína e você está com muitos gases, revê o protocolo porque você está gerando desbiose intestinal. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Vai ganhar um pouquinho, provavelmente qualquer coisa vai perder depois. Então, assim, avaliar muito a saúde intestinal para saber, digestiva intestinal, para ver se não está inflamado já de digestivo. Pessoas que têm muitas queixas de fadiga, fica cansado demais, sabe? Aquela falta assim de energia. Não é treinar pesado e ficar cansado, gente, aquela sensação boa de treino bom. Não é isso, isso é legal. É aquela sensação de que tá sempre exausto, sempre cansado. Isso é um sintoma de inflamação. Pessoas que são muito alérgicas, rinite, sinusite, bronquite, todas as ites respiratórias, significa que você tá indo para um lado ali mais inflamatório. Pessoas que têm muitas dores musculares, não é aquela dor pós-treino boa, é aquela dor que, tipo assim, você treinou hoje pesado, você fica 5 dias para voltar ao normal do treino que você fez. Não é para ser assim. Então, alguma coisa ali não tá controlando a inflamação que o treino gera, e é uma inflamação positiva,
mas ela tem que ser controlada normalmente, ela não está sendo controlada. Então, assim, muita dor articular, dor muscular, pessoas que têm enxaqueca e dor de cabeça com frequência, mulheres que têm síndrome do ovário policístico, endometriose, muita TPM, são clássicas inflamadas. Quem está acima do peso, não está perdendo gordura, normalmente está com uma inflamação mais inflamado, né? Então, assim, gente, são vários sintomas. E aí, se as pessoas quiserem, Moniquita, eu posso falar os exames que a gente identifica isso. Mas, assim, essas duas coisas, gente, são prioridade, tipo sistema digestivo e ver aí se não tá inflamado. E o sono, né? Porque sem essa base, não adianta o pré-treino nem o pós-treino, entendeu? Alguém tá inflamado. A galera que eu tô inflamadíssima. Gente, tá difícil não ser inflamado, tá? Muito difícil. E uma outra coisa, aí tem uma outra coisa que é mais simples, que muitas pessoas têm alteração genética na vasodilatação. E aí, eu vou falar características para vocês se identificarem, tá? Quando a gente não vasodilata, muito difícil ganhar massa magra, porque não chega nutriente no músculo, ele não faz o trabalho que ele precisa fazer. Normalmente, pessoas que não vasodilatam muito tem dor de cabeça quando faz aeróbico mais intenso, dá aquela dor assim, sabe, de cabeça pulsante. Normalmente são pessoas que têm essa dor de cabeça mais pulsante. São pessoas que têm extremidades mais frias, mais pé e mão mais geladinho. Também tem dificuldade com vasodilatação e isso atrapalha muito o ganho de massa muscular. Pessoas que ficam com a memória ruim, fluxo mental ruim, sabe assim? Vai falar as coisas, esquece. Isso tem muito a ver com chegar nutriente no cérebro, então a pessoa é mais lenta. O que você falou? O que você falou mesmo? Exatamente. Nossa, eu tava lendo isso aqui, nossa, o que eu tava falando? E aí você fica tudo perdido. Pode ser outras coisas, mas tem a ver com vasodilatação. Outra coisa também, não ter ali aquela resposta cardiorrespiratória no treino, não evoluir no treino. Aquilo ali tem a ver com a gente vasodilatar e também com uma parte da nossa célula muito importante que eu vou falar, que vocês têm que cuidar também, senão não ganha massa magra. Então, assim, cuidar de vasodilatação, ver se vocês se identificam, tem muito formigamento, retenção de líquido demais, mão e pé frio, dor de cabeça no aeróbico, memória que fica falhando. Observa se não tem esse perfil, porque isso pode mostrar. Sempre tem anemia, ferritina muito baixa, hemoglobina sempre muito baixa. Mas aí, vamos supor, a pessoa não tem vasodilatação, o que ela vai fazer? Aí eu vou falar as coisas maravilhosas que a natureza nos trouxe pra gente vasodilatar. Aí a gente Gostei. Tem várias coisas que ajudam. Cacau 100% é super vasodilatador, extrato de beterraba em pó, extrato de frutas vermelhas, maca peruana é uma excelente vasodilatadora, suco de uva integral, suplemento de arginina vai ajudar na vasodilatação, gengibre, Show. um monte de coisa simples. Você pode fazer num shot, pode fazer um sucão pré-treino e é bom usar antes do treino. E eu vi que umas pessoas perguntaram umas coisas aí. Como descobrir? Gente, se eu estiver falando igual uma louca, rápido, vocês avisam, viu? Quais os alimentos que deixam a gente inflamada? Açúcar. Se eu for falar uma lista que são os piores para quem quer ganhar massa muscular. Glúten é um dos piores, disparado. Independente, gente, não sou celíaco. Nossa, eu fiz teste de sensibilidade ao glúten, deu negativo. Não se enganem. O intestino não gosta de glúten e se for um consumo diário ou muito intenso, muito frequente, vocês vão colocar o intestino de vocês num cenário muito inflamatório. Muito inflamatório. Uma fatiozinha de pão integral de manhã? Se for todo dia, sim. Tô lascada. Pronto, já não como mais. Sabe por quê? A resposta do glúten, depois a gente pode fazer uma live disso. Gente, a proteína do glúten, ela vai ter uma parte dela, chama gliadina. Essa parte proteica ali, né, que o glúten é a parte proteica mesmo da farinha de trigo.
ou do centeio, da cevada, né? E a gente tem ali uma parte proteica, que quando ela chega no nosso intestino, ele tem uma resposta imune para as proteínas, tá? Para reconhecer, para combater. A nossa imunidade está muito no intestino. Então, quando você consome proteínas que são mais alergênicas, então, por exemplo, excesso de leite e derivados, excesso de ovo, excesso de grãos, nem é só glúten. O glúten eu falo que ele é pior em vários níveis, tá? A gente pode comer um pedaço de queijo todo dia sem problema nenhum. A gente pode mesclar os grãos. Um dia um feijão, um dia uma quinoa, um dia uma lentilha. Mas o glúten não tem como mesclar, entendeu? Todo dia comer aquilo ali não dá certo. E aí essa proteína que tem, essa fração, né, da molécula do glúten, que chama gliadina, ela estimula muito a nossa imunidade para um lado exagerado. E o nosso sistema imune, que começa lá no intestino, começa a combater outros sistemas do nosso corpo. Por isso que a gente fala que quem tem doença autoimune deveria passar longe de glúten. Quem tem um perfil do magro que não ganha massa magra, devia passar longe do glúten. Quem tem problema na tireoide, quem tem síndrome do ovário policístico, todas as pessoas tendenciosas a serem inflamadas não deveriam consumir na rotina. Se quiser consumir no final de semana ou deu muita vontade de fazer um pãozinho um dia e tal, gente, não vejo problema, tá? Mas na rotina... Nossa, e se você for ver, a maioria das coisas tem glúten, né? Não, muita coisa tem, gente. É muito prático. Aí você quer ganhar massa magra, você vai comer mais carboidrato, aí você começa a comer bolo, um pãozinho, faz às vezes até uma panqueca com farinha de trigo. Então, assim, gente, o trigo de hoje também nem é só o glúten, tá? O trigo de hoje tem agrotóxicos, são tipos de moléculas ali de agrotóxicos que são muito danosas para o intestino. Muito. Um dia eu queria separar, porque assim, eu vejo tanto profissional indicando, sabe? Pão francês, glúten, porque, ai, gente, se não tem doença celíaca, vocês estão sendo muito radicais. Gente, se vocês soubessem a via que isso vai, a gente não tem prazer nenhum em falar que não é pra comer pão, porque pão é uma delícia. Nossa, eu queria que, assim, pão fosse super saudável e a gente pudesse comer todo dia. Mas, assim, o profissional que estuda isso, pega o intestino, avalia a microbiota, avalia a genética, avalia as pessoas com doença autoimune, a gente vê todo dia quilos e quilos. Tipo, o glúten vai inflamar as pessoas. Só que umas vão inflamar demais, outras vão inflamar mais ou menos. Entendeu? Meu amigo aqui, o Luiz Marcelo Perucci, se você visse as coisas que ele come, ele manda no nosso grupo uns cardápios, gente, uns bolão desse tamanho, tudo gente, cobertura, a mandita todo dia. Esse cara, ô Perucci, vamos mudar isso aí, né? Contrata uma fé. Não adianta inflamar tanto, gente. Às vezes até pode ser que algumas pessoas tenham muito benefício mesmo genético, ganham massa magra, mas assim, gente, as células estão sofrendo muito com esse excesso ali de estresse por exercício, por treino, por comida e por comida que é inflamatória. Então, assim, é pensar também na saúde das suas células, né? Mas assim, ó, glúten é um dos primeiros, álcool é o segundo para quem quer ganhar massa magra. Se não for o primeiro, os dois eles batem muito, eles competem. Qual que é o pior? O álcool e o glúten ficam ali, mas é óbvio, se a gente for falar, o álcool é muito mais danoso em vários outros sentidos, né? Mas o álcool, para quem quer ganhar massa magra, bloqueia muito a via de hipertrofia. Desvia a rota, ela vai para outro lado. Então, cuidado. E demora uns dias para depois voltar ao normal, né? Demora demais. Demais. Então, assim, é tomar uma taça de vinho, gente, 2 cervejinhas, se você tá bem, se você tá cuidando da sua saúde, seu intestino tá legal, seu fígado tá legal, lógico que não. Mas, pô, eu já vi muito paciente tentando ganhar massa magra e chega no final de semana, bebe no churrasco de 11 da manhã até 7 da noite. Esquece. Esquece, impossível. Muito difícil. E assim, essas coisas, né, gente? Excesso demais, igual eu falei. De ovo também, eu vejo muita gente fazendo aquelas alimentações monótonas, só ovo, batata doce, ou só a mesma panqueca todo dia, os mesmos alimentos todo santo dia. Eu sei que eu também gosto de repetir, não é só você. Mas assim, essas coisas de muito mais inflamatórias. Então, os grãos, coisas industrializadas, excesso de café, são as coisas que mais inflamam hoje, né? A bebida alcoólica, produtos industrializados que parecem ser bons, mas não são. Então tem que tomar muito cuidado com os produtos industrializados, ainda mais esses fit, que às vezes você vai olhar, tá cheio de adoçante artificial, tem maltodestrina, tem açúcar invertido. Na hora que você vai ler, é tanta tranqueira, mas tanta tranqueira.
que não faz sentido usar aquilo, entendeu? Gasta dinheiro à toa. Marcelo 10 quilos. Hã? O pessoal aqui do grupo que rema comigo estão se zoando aqui. Ô, Mafê, mas por exemplo, eu vou falar aqui um pouco de mim. Eu como ovo pra caramba, gente. Eu como muito ovo. Só que eu não gosto muito de carne vermelha. E aí eu preciso de proteína. Então, é mais frango e ovo. Frango e ovo. Eu vou comer o que no lugar do ovo, minha gente? Ó, eu intercalaria com, você gosta de ovo e tá comendo frango. Beleza, duas boas opções. Aí você pode inserir um colágeno, um whey de qualidade. Se você gosta... sim. Aí você pode ir dividindo. Se você gostar de algum grão, quinoa me faz bem, não fico com gases, ou uma lentilha rosa, ou até o próprio feijão, se te fizer bem, colocar proteínas que também vêm de origem vegetal. Então, semente de abóbora, semente de girassol são excelentes proteínas. Ninguém dá bola para nada disso. Gergelim, o tahine, que é a pasta de gergelim, pode fazer panqueca, pode fazer cookie com tahine, cheio de proteína, e é uma proteína baixa de alergia e muito bem aproveitada pelo sistema digestivo. Para quem gosta, pode fazer uma pasta de grão de bico. As que são mais, né, que não tem tanta restrição, que eu digo assim, de comer coisas diferentes, porque eu sei que não é muito da nossa cultura. A gente pode comer tofu temperado, grelhadinho, feito de uma forma gostosa. Mas é tudo testar, gente. Pode ser que você não se adapte com um e se adapte com o outro. Mas comer todo dia a mesma proteína, tipo assim, como são só duas, na hora que você dividir seu dia, elas vão ter que estar ali toda hora. É isso que eu falo. A gente pode comer um ovo todo dia, um pouquinho de frango, aí um colágeno, aí um pouquinho de whey, só que você dividiu. Seu intestino foi recebendo coisas diferentes e sem exagero. Quando a gente não divide, a gente acaba tendo que comer a proteína o dia todo, ou ovo, ou frango, ou peixe, sabe? Ou também só grão, que vai inflamar as pessoas inteiras. Do nada o meu celular, a minha voz tá em delay, porque do nada o meu celular deu uma apagada. Não, tá ótimo. Tá? Não, galera não perguntou não, tá só entrando o povo. Aí assim, acho que coisas que vocês vão querer saber, né, óbvio. Se você está fazendo uma estratégia para ganho de massa muscular e tá treinando, diferente de quem quer ganhar massa muscular e é sedentário. Então assim, gente, realmente a base alimentar para ganho de massa muscular é carboidrato, proteína e as vitaminas que não podem estar faltando, tá? Então, pessoas com baixa de vitamina D, B12, magnésio, zinco, porque é a coisa mais fácil de achar. Uhum. Açúcar inflama demais. Se for em excesso, nossa, é um dos que mais inflama. Sabe que açúcar pra mim não precisa nem ser em excesso. Eu olhei pro açúcar já... Você falou, né? Você falou, é verdade. Tem gente que inflama um pouco menos. Parece que eu bebi gazélio, assim, sabe? Mandei para dentro. É incrível, como açúcar não faz mal. Mas pode ser as bactérias que estão no seu intestino que fermentam muito açúcar. Tem um tipo de bactéria no intestino que gosta muito de açúcar simples. E aí quando você come... Como é que eu faço para tirar essa bactéria? Tem que variar mais sua alimentação. Porque aí outras crescem e competem com essa e ela começa a reduzir um pouco. Entendeu? E existe um teste, sem ser o teste genético, que chama teste da microbiota, onde a gente avalia as bactérias que estão dentro do nosso intestino. E aí a gente consegue melhorar de acordo com o que a gente vê lá. Olha essa pergunta aqui. Quem tem mutação do gene MTHFR é mais propício a inflamar? Muito. Muito. Gente, só para vocês entenderem a pergunta, né? Não ficar... A gente tem um gene que a gente chama assim, um dos genes mestres do nosso corpo, tá? Ele chama MTHFR, é um gene envolvido na vitamina B9, no folato. Então, só pra vocês entenderem que não é uma coisa muito assim, é uma vitamina que a gente tem no corpo, que é a B9, muito importante. Esse gene, a função dele resumida, é um gene que vai estimular a função de outros genes que a gente quer que funcione mais. Então, vou dar um exemplo. Eu quero estimular genes que melhoram a hipertrofia, porque são vários genes envolvidos na hipertrofia. Se essa via desse gene aí que ela perguntou estiver funcionando bem, você vai mandar um sinal para as células, né, e para os genes da hipertrofia, e ele vai falar, vamos ativar essa função genética e fazer o que tem que ser feito.
E a gente vai silenciar também coisas ruins. Então, excesso de inflamação, detoxificação ruim, a gente melhora. Às vezes um estresse, um envelhecimento celular, o estresse oxidativo que a gente chama, que está muito acelerado. Se esse gene estiver rodando bem, ele vai falar, ô, calma aí, pera, não é para fazer tanto radical livre, vamos segurar sua função. É como se ele fosse um interruptor e ele vai ligar o que é para ficar funcionando e vai desligar o que é para ficar mais controlado. Então, assim, é como se ele fosse lá o carinha que mandasse o recado para ver o que suas células vão fazer. O que acontece é que a população brasileira tem muita alteração genética no MTHFR. A gente herda muito esse gene falho, tá? Por algum motivo ali, ele tem mais dificuldade de fazer essa função que ele precisa, gente. E é assim, ele tem esse nome porque na B9 precisa entrar uma molécula que tem um nome que chama metil, por isso que chama MTHFR, tá? Não precisam saber isso, mas só pra vocês entenderem como funciona isso. Você vai ligar a vitamina a uma coisa, então pensa uma vitamina B aqui sozinha. Você vai ligar uma molécula nessa vitamina e ela vai ser a mensageira e vai passar a informação para frente, para a próxima célula. E aí você vai fazer as coisas. E está muito envolvido no controle inflamatório. Então, pessoas que herdam alteração nesse gene são pessoas que têm muito mais tendência à inflamação. Inclusive, é um perfil de pessoas que têm muitos problemas circulatórios, vasinhos, trombose, retenção de líquido, linfedema, lipedema, família tem histórico de AVC, de trombose, né, de infarto, tá muito relacionado com isso tudo. São pessoas... Hã? Varizes, super. E todas as questões mentais. Então, pessoas que sofrem de ansiedade, tem caso de depressão, ou já teve depressão, ou tem caso na família, né, ou já teve depressão. Pessoas que têm transtorno de personalidade ou são bipolares, pessoas que lutam ali muito com as questões cognitivas, memória ruim, muita dor de cabeça, muita enxaqueca, tá muito relacionado com esse gene, gente. E esse é o gene principal. Se não cuidar dele, acabou, esquece. E ele tá Como muito... faz pra cuidar dele? Então, aí uma das formas da gente avaliar o MTHFR é tentando entender, ou pelo teste genético, se você herdou ou não, ou tentando entender se ele está funcionando bem. Se tiver todos aqueles sintomas de inflamação que eu mencionei no início da live, ele não está funcionando. Se você fizer seu exame de sangue e a sua B12 tiver abaixo de 500, você já vai estar dificultando que esse gene funcione bem. Se a sua vitamina B9, que vai estar lá, ácido fólico, no exame de sangue, que na verdade, gente, a vitamina B9 chama folato, tá? Ela não chama ácido fólico, mas tudo bem, tá lá ácido fólico no exame de sangue. Se tiver abaixo de 4 ou muito acima de 20, você não tá usando a B9 para essa função que eu expliquei. Se a sua homocisteína, que é um marcador no exame de sangue, que muitos médicos pedem até para ver se a pessoa está inflamada, tiver acima de 8, de 9, pode ser de 7, de 8, essa via que eu falei que tem que estar bonitinha para organizar suas respostas do corpo, não está funcionando. Não é que está funcionando, está prejudicada por alguma coisa, gente. Álcool, excesso de estresse, toxinas da alimentação, meninas que têm que fazer uso de ácido fólico e não tomam a B9 na forma de metilfolato, tomam ácido fólico, que ginecologista e obstetra prescrevem ainda ácido fólico. Muitos maravilhosos não prescrevem mais, mas muitos ainda prescrevem. Ou estão tomando aqueles multivitamínicos lá que você pega na prateleira lá da farmácia e nem olha como que vem os nutrientes, quando a gente vai ver, tá cheio de ácido fólico lá dentro. Meu Deus! O ácido fólico é a forma sintética da B9. Ela não tem função nenhuma. E ela atrapalha ainda essa via que eu estou explicando. Então, tomar ácido fólico é prejudicial para essa via genética que ela perguntou. E aí, gente, vai ser muito complicado ganhar massa muscular. E por que eu tô falando isso? Vocês devem estar pensando, gente, eu vim pra live pra ver, né, um pré-treino, igual a gente mencionou, um pós-treino. Gente, porque isso é muito mais importante. Senão vocês vão ficar vendo essas dicas de pré-treino e pós-treino a vida inteira de vocês e vocês não vão resolver o problema. Não vai resolver. Vai resolver de alguém que deu muito certo, que tá muito bem e só precisava ajustar alguma coisa e aí deu super certo aquela dica. Mas assim, 90% das pessoas não vai ajudar. Entendeu? Então assim, ó, é muito difícil avaliar isso? Não é muito difícil. Vocês se encaixaram nos sintomas
E aí todo mundo tem uma B12 no exame de sangue, todo mundo às vezes tem uma ferritina, se ela estiver muito alta, acima de 150, mostra que você está mais inflamado. É relativamente simples de descobrir. E aí, assim, pra cuidar, né, Moniquita, não dá pra falar numa live, pra cuidar desse gene tem um monte de coisa, né? Inclusive, esse é um dos motivos que eu criei lá o curso Desinflamando pela Raiz. Ele até tá fechado agora, porque ele encerrou, mas vai abrir mês que vem. É um curso que eu pego todos os principais genes do corpo, assim, pra tudo, pra saúde, pra ganho de massa magra, pra emagrecer, e aí você vai cuidar de cada um. Porque, gente, se não cuidar pela raiz das coisas, nossa, vocês vão ficar... Independente da gente estar com esses genes, com essas coisas inflamadas aí, com essas alterações, dá pra tratar dessa maneira que você ensina no curso. Dá, porque assim, ó, eu vou mostrar cada gene, os sinais e sintomas relacionados com aquele gene, se eles estiverem disfuncionais, e também as situações de saúde que são mais risco. Então a pessoa começa a se identificar e identificar a família, né? E aí depois que a gente vai tratando, aí depois que a pessoa se conhece, eu vou te ensinar, eu vou ensinar você a se conhecer, saber se você tá inflamado, se não tá, ver os genes, e aí depois eu vou dar o caminho para cuidar de cada um, mesmo que você não tenha teste genético, porque eu vou dar ali o perfil daquela pessoa, entendeu? E aí depois a gente cuida de cada sistema, hipertrofia, emagrecimento, fígado, intestino, aí você vai cuidando de cada um. Então, assim, é legal pra vida. Nem se você estiver super bem de saúde, você pode se conhecer mais, ver as estratégias legais pra cuidar da saúde, do fígado, enfim, essas coisas. Mas, gente, lembrem que, assim, se a gente não pegar os detalhes da nossa saúde e cuidar, e cada um vai fazer sentido fazer uma coisa, entendeu? Se eu falar aqui pra vocês que o ideal pra todo mundo aqui é tomar um shot de limão com cúrcuma e gengibre, pode ser que para uma, duas, até 10 pessoas não fez sentido fazer isso. Não era isso que era o principal daquela pessoa, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a perceber mais as nossas coisas, qual que é o nosso ponto fraco. E aí vocês vão ver que o mais fácil do mundo é fazer um pós-treino bom e um pré-treino bom. E aí eu vi que umas pessoas perguntaram algumas coisas e eu não vi. Mas só pra vocês terem noção, se vocês estiverem querendo ganhar massa muscular e estiverem treinando, o ideal é pelo menos ter ali de 1,6 a 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, tá? E uma média aí de 3 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. E aí, tentar fazer o pós-treino, que é o mais importante ali, né, nessa fase, até 2 horas depois do treino. E a sua janela de alimentação no dia tem que estar bem distribuída. E não só pensar num pós-treino maravilhoso e almoçar mal, ou jantar mal, ou, enfim, ao longo do dia ficar só beliscando coisa ruim, tomando café, porque aí você vai atrapalhar também a sua resposta ali do pós-treino. Nem sempre o pré-treino... Você tem uma quantidade de café para tomar por dia e horário? Então, isso também tem na resposta individual lá, genética. Tem gente que pode tomar um pouco mais, tem gente que pode tomar um pouco menos. Mas de uma maneira meio que geral, assim. Ó, de segurança, eu indicaria, assim, se você não sente sintoma nenhum tomando café, você tá bem com café não te faz mal, você não tem taquicardia, não tem ansiedade, não tem vontade de ir no banheiro, você não fica, né, meio assim, meio tremendo, ou às vezes vai treinar e fica com aquele batimento muito acelerado no treino depois que toma um café. Se você não sente nada disso, até 150 miligramas, que é uma xícara de café coado. Nossa, que porcaria. Ô, gente, é porque a cafeína, ela é maravilhosa pra muita coisa, tá? A gente pode fazer live da cafeína, ela é muito incrível. Mas se errar a dose e consumir demais, nosso tiro sai muito pela culatra. Sério, muito. Muito, muito. O que de mais grave pode acontecer de exagerar no consumo de cafeína? Que você acha, nossa, pode acontecer isso? Que eu acho mais grave, eu acho que, primeiro, a resistência à insulina, você pode desenvolver pré-diabetes por causa disso. Meu Deus! Já tem estudo recente associando o excesso, tá, gente? Não é um pouquinho de café, né? Uma meia xícara, uma xícara, é o excesso mesmo. Os super coffees são melhores opções porque tem um pouco menos de cafeína e tem outras substâncias muito boas para a saúde ali envolvidas nele. E a saúde mental, né, gente?
o café, ele vai fazer uma bagunça nos neurotransmissores. E vai fazer muito estresse mental, muito. Então as pessoas podem... Mudar café pra chá. Pode ter... Assim, mudar tudo, eu sei que as pessoas não conseguem, porque o café realmente ele tem aquela coisa maravilhosa de fazer um cafezinho, ele é muito prazeroso, mas às vezes a gente pode intercalar, a gente pode equilibrar, né? O chá verde pode ser um substituto, ele é muito bom, mas ele tem cafeína. Então lembra que o que eu tô falando aqui, gente, não é o café, coitado, é a cafeína, tá? Então, os chás que tem cafeína também vão acabar gerando isso. Então, façam chás diferentes. Um chá muito bom para substituir o efeito do café, principalmente mental, é alecrim com hortelã. É muito energético para a mente, sem deixar ansioso. Outra coisa que vocês podem fazer, às vezes, é que eu vivo colocando no meu Instagram, são aqueles cappuccinos saudáveis que eu faço com maca peruana, cacau, colágeno, leite de coco em pó. Fica muito gostoso. E até, às vezes, vocês podem colocar um pouquinho desses power coffees, super coffees, e aí dá aquele gostinho muito bom de que vocês estão tomando uma bebida gostosa, e aí meio que dá uma esquecida do café. Porque quando você substitui só pelo chá, fica aquela coisa meio broxante, né? Tipo, nossa... Você pode tomar o chá ao longo do dia. Né? Você pode tomar o chá ao longo do dia, mas a hora que era o seu café preto, você trocar por um chá, dá aquela tristeza, assim, sabe? Verdade. Então, existem formas de variar. No meu Insta eu sempre coloco, assim, que é difícil falar todas, mas o café tem que tomar muito cuidado com o excesso. Eu perdi aí, Eu perdi umas perguntas aí. Ela tá perguntando aqui do descafeinado. Se for o descafeinado, que vem escrito pelo método, chama Swiss Water, é um método de água, tá? É um método suíço que tira a cafeína por água e não por solvente. A maioria dos cafés tiram a cafeína com solvente. E aí você vai tomar um café que não tem cafeína, mas tá cheio de solvente. Aí só toma cuidado. Só toma cuidado, tá? Por exemplo, uma marca boa que eu sei, Orfeu. Orfeu descafeinado é feito com o método Swiss Water. Mas também na embalagem tá informando isso, né? Mas se na embalagem não vier, pode ter certeza que não deve ser. É um método caro, é um método bem caro. Então, muitas empresas de café não tiram a cafeína, porque... Então, café descafeinado, baratinho, pode ter certeza que tá cheio de química dentro, sai fora. Às vezes, se a empresa for muito grande, por exemplo, Três Corações, às vezes o descafeinado deles é pelo método Swiss Water, porque é uma empresa enorme, tem porte para isso, né? Mas é só verificar se não é um café cheio de solvente. E aí o café descafeinado vai ter bem pouquinha cafeína, é uma média de 7, 10 miligramas, é bem baixo, então é mais tranquilo. Mas, gente, aproveitem tentar trocar um pouquinho de café e fazer essas bebidas que tem um monte de coisa boa pra saúde. Aí vocês podem colocar, tipo, TCM, que é aquele óleo bom, que dá energia mental e dá energia muscular, e ainda modula os genes que eu tô falando aqui, da ganho de massa magra. Maca peruana, que vocês podem colocar, que vão fazer coisas para ganho de massa muscular, tanto para mulher quanto para homem. Cacau, que vai fazer vasodilatação. Então, assim, vocês podem fazer uma bebida, tipo, turbinada para ganho de massa magra. E melhor que o café, exatamente. E aí vocês podem pôr leite de coco em pó, que deixa cremosinho. Aí vocês colocam um pouquinho dos cafés, ou até um pouco do seu café coado mesmo, que aí você faz tipo um cappuccino. Pode pôr colágeno, igual eu falei, que é uma proteína de fácil absorção, e ela é muito boa pro digestivo. Ela não é a melhor para ganho de massa magra, mas ela é muito boa pro digestivo. Ou às vezes um pouquinho de whey protein, que aí vai ficar cremosinho. E aí vocês fazem um latte, entendeu? E alterna ali. Já dá uma bela de uma enganada, né? Ou, eu sou viciada nos lattes. Dificilmente eu troco um latte desse por uma xícara de café coado. Muito gostoso. Eu não tinha o hábito de tomar café, mas aí eu comecei e tô tomando bastante. Aí bastante, gente, tem que analisar também. Você tá numa fase mais ansiosa, dormindo menos. Tipo assim, isso tudo vai piorar, porque a cafeína vai te deixar pior, entendeu? Então, assim, memória tá ruim, tá com baixa de imunidade, segura o café, porque vai piorar. A Abigail tá perguntando aqui qual colágeno. Eu gosto dos colágeno verisol ou do colágeno hidrolisado. O verisol vai estimular mais a nossa produção de colágeno. Então, ele é um colágeno de muito boa qualidade. Tem várias marcas legais. Pura Vida, Nutrify, Essential, Kikoff, Vitafora eu acho que não tem colágeno não.
Mas tem um monte de marca boa de colágeno hoje. E todas pensando nisso, então todas agora têm Verisol. O da Pugliese não tem Verisol, já me perguntaram isso muitas vezes. O da Pugliese é só colágeno hidrolisado. Que agora ela lançou um colágeno aí, um monte de gente fica me perguntando se colágeno é bom. Eu tô tomando um Spider Coffee, que é do Anderson Silva, sabe? E o Não dele sei. É bom? Tem? Tem, agora... bem gostoso e tem o colágeno Verisol. Ah, boa, ótimo, aí você pode, já vem, muito isso, esses cafés já estão vindo até com colágeno, gente, é ótimo. Sim. Então, Ô, Mafê, você falou uma coisa muito importante em relação a ganho de massa magra, que é o sono, né? uhum, E a gente sabe que o sono, ele tá muito ligado com a atividade física. exato, Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que sente muitas dores, ela vai dormir mal. Concorda? exatamente. Provavelmente ela vai dormir mal. Então, eu quero até te convidar. Quero convidar a galera toda aqui. Dia 19, 20, 21, agora de setembro, eu vou fazer um evento aqui, onde eu vou falar muito sobre flexibilidade e mobilidade articular, que é um dos pilares para a gente poder dormir bem. Nossa, certeza. Então, já que o sono é extremamente importante para o nosso ganho de massa magra, nós precisamos ter boa noite de sono. E para ter boa noite de sono, a flexibilidade e mobilidade articular é muito importante. Então, se vocês Olha, legal querem isso, hein? melhorar aí a mobilidade, bora para esse evento, tá? Nossa, Você está convidada, minha gatona. claro, adoro todos. Nossa, importante, né? Porque assim, muitas vezes a gente tem que associar nas estratégias aqui, tanto que quando eu vou dar minhas orientações ou vou fazer o material do curso, eu coloco meditação, yoga, pilates. Não é só a comida não, gente. Tem um monte de coisa que a gente tem que cuidar. O corpo tá todo conectado, não dá pra esquecer uma coisa e fazer a outra. Tem que, né? Mas... Não é só exercício. Aqui, o Renato está perguntando sobre a creatina para ganho de massa muscular. Ela ajuda? Incrível, incrível, incrível. E como se toma a creatina? Qualquer hora do dia, não existe horário. De 3 a 5 gramas, tá ótimo, uma colherzinha de chá. E não atrapalha o intestino. Maravilhosa para o intestino, para barreira intestinal, para imunidade, para saúde mental. Nossa, tem estudo com creatina a dar com pau. E assim, um dos suplementos mais sensacionais. Muita função, muita função. Então não é só para o ganho de massa muscular, ela ajuda muito nas funções Muito, intestinais. muito além de ganho de massa magra. Mas é uma das melhores. Para quem vai fazer prova, por exemplo, tomar creatina pré-prova dá mais explosão muscular. Então, assim, ela tem uma resposta legal assim. Tomar como um pós-treino, você acha interessante? Se ela tiver no seu corpo naquele dia, ou né, com uma certa frequência, 3 vezes na semana, 4 vezes por semana, não importa. Pode ser antes de dormir, pode ser de manhã. A gente gosta no início do dia porque a creatina, querendo ou não, ela dá um pouco de energia mental. Então, tomar à noite não seria o melhor horário, mas também, se a pessoa não sentir diferença, não tem problema. Creatina, qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa, tá? Creatina monoidratada é uma creatina de boa qualidade. Hoje, dificilmente você vai ver uma creatina que é ruim. Um outro suplemento que muitas pessoas acham que é só para questão cardíaca e melhorar colesterol, mas que é muito bom para ganho de massa muscular, é o ômega 3, rico em EPA e DHA, porque o ômega 3 melhora a nossa membrana celular e é nessa membrana que tem um monte de mensagem para hipertrofia. Então, o ômega 3 é um ótimo suplemento também para ganho de massa magra. Eu falei do alecrim para as questões de melhorar cognitivo, melhorar a memória, o alecrim hortelã, mas o alecrim pode ser o chá ou pode ser tintura, mas aí a tintura tem que ser manipulada, vai precisar de um profissional. Mas o chá de alecrim tem uma substância que estimula muito as nossas vias de construção muscular. Então, às vezes, de pós-treino, tipo, você come ali seu pós-treino, sua refeição, e depois você faz uma garrafinha de 300, 400 ml de chá de alecrim. Muito bom para quem quer ganhar massa. É bom para tudo, tá, gente? Mas para quem quer ganhar massa magra é um chá interessante. Pode fazer. Vê se tem mais alguma coisa. Se deixar aqui, a gente fica 2 horas falando. Ai, é foda, né? Tem tanta coisa legal. Qual o melhor ômega 3? A Azul tá perguntando. Igual a creatina. Muito difícil achar um ômega 3 ruim.
Mas só para vocês identificarem, é uma média de 1,5 a 2 gramas de EPA mais DHA, tá? Somar os dois. Quando você comprar um ômega 3. E com o selo, gente, tem um selo do peixe, que é peixe de águas nórdicas, tá? Não peguem selo de ômega 3 que é peixe vindo, tipo, da Ásia e tal. São peixes mais contaminados. Então, tipo assim... Eita, mais essa ainda. Mas tem muito ômega 3 maravilhoso. Vitafor, Essential Nutrition, Pura Vida, Nutrify, Equalive. E é o que mais tem. Muito ômega bom. E você recomenda tomar quantas cápsulas por dia? Então, aí esse 1,5 a 2 gramas de EPA mais DHA vai ter que virar lá no produto, ler na embalagem e somar. Vai vir assim, EPA, 500 miligramas, DHA, 300 miligramas. Aí já deu 800. Se você toma em uma cápsula, se você tomar 2 cápsulas, você está tomando quase 2. Maravilha. Então, cada um é uma quantidade, né? Entendi. Entendeu? E também pode ser tomado em qualquer horário do dia. É melhor com as refeições. Então, ou antes do almoço, após o almoço, ou antes do jantar, após o jantar. Ou após café da manhã. São os melhores horários para tomar ômega 3. Maravilha. Galera, vocês têm mais alguma pergunta? Gente, pode ir perguntando, tá? Peraí que eu tô fazendo um negócio aqui. Eu vi que alguém perguntou, eu acho até que foi assim, que é a minha paciente. Se garrafa de cobre de manhã. Eu vi a pergunta dela e queria responder, porque a gente estava incentivando muitas pessoas a tomarem água na garrafa de cobre ao acordar, porque é antifúngica, ajuda nas bactérias ali que estão na boca, e realmente o cobre é milenário, ele é usado para isso. Mas eu não tomaria água na garrafa de cobre todos os dias. Quando eu ganhei a minha, e eu comecei a tomar muito, eu reparei que meu cabelo começou a cair e eu comecei a ter afta. E foi só eu parar de tomar água todo dia na garrafa de cobre. Pode ser que, às vezes, quando a pessoa não tem uma boa detoxificação, fígado não é lá os melhores do mundo, e a gente pode ter isso por vários motivos, tá? Inclusive genético. Você não consegue eliminar o cobre. E eu não sei quanto de cobre que sai na água. Então, assim, às vezes 2 vezes por semana, é legal, mas tomar o tempo todo, todos os dias, eu não tomaria, não. Entendi. Alguém perguntou aqui sobre a creatina, também com selo. Quais indicações para comprar? Mas você falou que tá muito difícil uma creatina ruim. Né, essas marcas que eu falei são muito boas. A probiótica, nossa, tem tantas. Nutrify, Pura Vida, Essential, Vitafor. Não, é muito difícil você achar uma creatina ruim. Só se for assim, né, gente? Uma média de creatina é, sei lá, 70, 80, porque cada hora muda, né? Teve uma época que tava um absurdo. Mas, tipo assim, a média de uma creatina legal é 80, 90. Aí, de repente, você achou uma por R$20. Cuidado. Vai saber que creatina que é essa, entendeu? Exato. Quando esmola demais, tu desconfia, né? A não ser que tá fazendo um clearance ali, porque vai vencer. Aí, se der pra comprar ali e usar, beleza. Mas, tipo... Galerinha, mais alguma pergunta pra essa maravilhosa da Mafê? Bom, já sigam ela no Instagramers, porque vocês já viram que conteúdo de qualidade ela tem. Aí, Mafê, quando você for diferença entre creatina micronizada e monohidratada. Então, gente, a diferença entre elas é muito pouca. Normalmente, a micronizada ela vai ser mais cara, o processo dela vai deixá-la mais cara. Mas elas têm a mesma função, é a mesma coisa. Não precisa... comprar a mais cara, entendeu? Pode comprar a normal, que vai dar certo. Glutamina também ajuda para ganho de massa magra? Ajuda, porque ela vai ajudar a dar energia para as células do intestino. Ela é muito boa para as células intestinais. Então, aí, junta, né, a glutamina com a creatina e faz uma boa resposta. Ela ajuda outras coisas também, tá? Na imunidade. Então, ela vai ali, indiretamente, ter uma boa resposta na ganho de massa magra também. A glutamina ajuda no funcionamento do intestino, porque eu notei que meu intestino começou a funcionar melhor depois que comecei a tomar ela de manhã no shot. Sim, ela é uma das principais fontes de energia para os enterócitos, que são as células do intestino. Acertei então no shot. E aí 5 gramas também, uma colherzinha de chá.
Perfeito. Bom, quando você abrir suas turmas para o seu próximo curso, você avisa que eu aviso a galera. Pode deixar, avisarei, gente. Tá ficando muito legal. Muito. E eu tô esperando você e todo mundo aqui pro meu evento 19, 20 e 21. Pode deixar. Vamos ficar todos flexíveis e sem dores. Demais. Demais. Gente, aí vocês vão ficar bem, porque vocês vão descobrir o que vocês têm que fazer em vocês e consertar aquilo ali, acabou. Não tem mais que ficar vendo esse tanto de informação na internet que eu fico vendo aqui, eu penso assim, gente, quem não é da área deve ficar surtado com esse tanto de informação. Fica louco, né? Tanto com treino como com dieta, porque é tanta coisa assim que a galera vai jogando. Nossa, coitado, gente. Pode isso, não pode aquilo. Come glúten, come doce de leite de pré-treino. Minha nossa. Não façam isso, façam aquilo. Ovo é ruim, ovo é bom. Hipertrofia é só fazendo não sei o quê. Emagrecer é só déficit calórico. Jesus. Só musculação da músculo. Coitado, gente. Sério. Mas não fiquem preocupados que existe sempre um caminho pra tudo. Fácil, sem esse tanto de estresse de informação louca que tem por aí. Muito bom, amei. Obrigada também. Me avisa no seu curso e aí eu aviso as meninas aqui nos meus stories. Combinado, Tá bom? gente. Foi um prazer. Beijo, viu? Beijo, Bom descanso aí, gente. bom feriado pra vocês amanhã. Obrigada. Beijo. Beijo. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello,